Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e na noite deste sábado, bora de pré-jogo. Santos e Bahia, Bahia e Santos se enfrentam neste domingo a partir das 8h30 da noite na Vila Belmiro, jogo da segunda rodada do Brasileirão, com transmissão do Sport TV e Premier. Depois de uma estreia claudicante contra o Vasco, em que o Santos é derrotado de virada, o Bahia empatou na estreia contra o time reserva do Corinthians. As duas equipes vão em busca das primeiras vitórias no Campeonato Nacional. E a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre esse jogo dificílimo e ao mesmo tempo importantíssimo para o Santos e para o Pedro Caixinha. Andam dizendo pelos lados da Vila Belmiro que se Pedro Caixinha perder, ele pode estar de saída do Santos. Torçamos para que o Santos possa vencer, não porque eu acho que o Pedro Caixinha é o melhor técnico do mundo, mas porque a gente está precisando dessa vitória. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, já somos 9.640, portanto estamos a menos de 400 inscritos do sorteio da camisa oficial do Santos, que ocorrerá quando chegarmos a 10 mil. Não esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante. Palpite aqui quanto você acha que vai ser esse jogo, diga o que você espera dessa partida, compartilhe o nosso conteúdo com os amigos, naquele grupo de WhatsApp, de Telegram, e também, se você quiser e puder, vire membro do nosso canal para você apoiar o produtor de conteúdo independente. Clique no botão Seja Membro e apoie o produtor de conteúdo independente e confira benefícios exclusivos, entre eles o grupo de WhatsApp do nosso canal. Gravando esse vídeo 7 horas da noite, passei o dia passeando com a minha esposa, a gente tem que ter vida social também, né? Comemorar, ficar com as pessoas que a gente ama, e agora cheguei e estou aqui para conversar com vocês. Gente, e antes, aliás, se você for torcedor do Bahia, diga aí se você torce para o Bahia, diga se você acha que eu analisei bem o time do Bahia, e eu quero mandar um abraço especial para o Wendel Rodrigues, que é inscrito do nosso canal e torcedor do Bahia. Alô, meu amigo Wendel, se você estiver vendo esse vídeo, diga aí nos comentários, manda para os seus amigos tricolores esse vídeo, para que a gente possa ter uma audiência bacana, tá bom? Esse aqui é o jeito que eu trato o meu canal, sempre com respeito e carinho pelos torcedores dos clubes rivais. Gente, jogo duro, hein? Jogo muito difícil, contexto muito adverso para o Santos. É bem na verdade que o Bahia teve um jogo dificílimo e de altíssimo nível contra o Inter de Porto Alegre na Libertadores, enquanto o Santos está só treinando, mas a verdade precisa ser dita e hoje o time do Bahia é muito melhor do que o time do Santos. E tem um trabalho mais maduro do que o trabalho do Santos. Rogério Ceni já está no Bahia há certo tempo, tem um grande elenco à disposição e mesmo, por exemplo, tendo o desfalque do Everton Ribeiro, que foi expulso na primeira rodada e não jogará, o Bahia pode ter em campo um jogador do calibre do Cauli, por exemplo. Pode jogar o Rodrigo Nestor, que é autor de gol de título de Copa do Brasil pelo São Paulo. E o Bahia é um time que tem um aproveitamento muito bom esse ano. É aproximadamente de 70% o aproveitamento do Bahia. 45 gols marcados e 13 gols sofridos. Ou seja, dá quase 2 gols feitos por jogo e quase meio gol sofrido por jogo. A grande questão em relação aos gols sofridos é o seguinte: quando o Bahia enfrenta times da primeira divisão, já jogou contra o Corinthians, jogou contra o Internacional, jogou contra o Ceará na Copa do Nordeste, essa média de gols sofridos sobe para 0,83. Nos demais jogos da Copa do Nordeste, do Campeonato Baiano, que o Bahia foi campeão inclusive, a média de gols sofridos do Bahia cai para 0,33 por partida. Mas é um time muito bom, é um time bem treinado, que tem os seus padrões táticos muito definidos, ataca num 3-2-5, prendendo um dos laterais, a gente vai falar disso já já, muita gente na última parte do campo, um dos laterais joga por dentro, mas tem muita troca de posição, se defende, é sempre muito claro, você não precisa de muito tempo para ver como o Bahia se defende, num 4-5-1, congestionando o meio de campo com a trinca de meio-campistas, deixando apenas o centroavante ali mais avançado, e é um time muito bom. O que o Bahia faz e faz bem? E eu vou falar disso já já. Movimentações, sobretudo pelo lado esquerdo, nas triangulações, nas associações entre Eric Pulga, Jean Lucas e o Luciano Juba. Existe a possibilidade remota de que o Rogério Ceni mude um pouco o seu time, porque na quarta-feira tem outro jogo pela Libertadores. Mas eu vou trazer a provável escalação que o Globo Esporte deu, que é um veículo de credibilidade. E se essa escalação se confirmar, o Bahia vai vir com o que ele tem de quase melhor, com exceção do Everton Ribeiro, que, como eu disse, está expulso. Então, pelo lado esquerdo, Pulga, Jean Lucas e também o Juba.
muita velocidade no ataque, Lúcio Rodrigues, o próprio Pulga, o Ademir, se jogar. A pressão do Bahia é boa também, quando não tem a bola, é o estilo de jogo do Rogério Ceni. E quando se defende, o Bahia trava o meio de campo, o famoso corredor central. Aí você já começa a pensar nas alternativas. Se o seu adversário congestiona o meio, você precisa ter jogadas insinuantes pelos lados do campo. E o que o Bahia faz mal ou não faz tão bem assim? O Bahia tem uma certa dificuldade para se defender de contra-ataques. Se você ataca num 3-2-5 e tendo esses dois jogadores de meio de campo, mais os 5 que atacam, muita chegada na área, você está atacando com 7 jogadores. Se defende com 3, lá atrás. E aí você pode sofrer no contra-ataque. Contra o Internacional na Libertadores, o Bahia sofreu nos contra-ataques. Quando o Bahia já estava ganhando, aliás, que o Bahia abriu o placar, o Inter puniu o Bahia nos contra-ataques. Essa questão pelas laterais tem um caminho que no estudo que eu fiz, o Vitória do Thiago Carpini tentou explorar. O Bahia saiu melhor, foi campeão baiano, mas o Carpini explorou bem essa questão. E também bolas aéreas. Vejam só, não é só o Santos que sofre com bola aérea. Eu vou trazer aqui uma informação para vocês que 5 dos últimos 7 gols sofridos pelo Bahia em todas as competições tiveram como origem bolas alçadas na área. O próprio gol do Internacional, embora tenha sido um gol de rebote do Ener Valencia, o Bernabé ataca pelo lado esquerdo, ele cruza essa bola, ela ronda toda a área do Bahia, ninguém tira, o lateral direito bate cruzado, o goleiro defende e no rebote o Ener Valencia faz o gol. Então é um time que sofreu, repito, 5 dos últimos 7 gols a partir de cruzamento. E o Santos, ainda que sofra muito na bola aérea defensiva, a bola aérea ofensiva do Santos é muito forte. Você sabia, torcedor e torcedora do Santos, que 8 dos últimos 9 gols que o Santos marcou foram originados a partir de cruzamentos, de bolas alçadas na área do adversário? Pois é, então o Santos pode tentar utilizar esse artifício para punir um time que tem problema também no jogo aéreo. Dito tudo isso, feito todo esse preâmbulo, curiosidade para vocês saberem, na verdade é uma curiosidade minha, se o Bahia vai ter mais a bola do que o Santos dentro da Vila Belmiro. Eu acho que sim. Em toda a temporada, a média de posse de bola do Bahia é de 58%. Então, o Santos pode ter o contra-ataque à disposição. Dito tudo isso, vamos às prováveis escalações. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo Escobar, Schmidt, Barreal e Bom Tempo, Soteldo, Rollaser e Tiquinho Soares. Guilherme está fora e o Pituca, que foi treinado aqui no lugar do João Schmidt, deve começar no banco de reservas. E segundo o Globo Esporte, a escalação do Bahia deve ser de Ronaldo, Gilberto, Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli, Ademir, Pulga e Luciano Rodrigues, o popular Lúcio Rodrigues. Tá bom, gente? E a partir daí, vamos lá debater algumas questões. Como eu disse, o Bahia tem uma pressão alta, muito forte, e o Rogério Ceni gosta que os seus times recuperem a bola o quanto antes. E na saída de bola dos times adversários, o Bahia costuma fazer o seguinte: imaginemos que o Santos vai sair pelo lado direito da sua defesa. Deixa eu só tomar um golinho de água, que a minha garganta está meio ruim. O Bahia vai tentar induzir a saída de bola do Santos. Os pontas fecham nos zagueiros, porque são jogadores velozes, pressionando os zagueiros que, via de regra, são mais lentos, e o centroavante dá um passinho para trás e pega o primeiro volante. E aí os demais jogadores de meio de campo, se a bola está saindo pelo lado direito, eles deixam o lateral do lado oposto ali e tentam encaixotar 1 para 1. Para quê? Dessa forma, percebam que o Bahia tem mais jogadores na defesa do que o Santos, né? Se o Santos tiver que rifar essa bola, o Bahia tem até sobra lá atrás. Então, qual que é um grande caminho que o Santos pode tentar explorar, sobretudo por ter o Tiquinho Soares? Já que o Bahia pressiona e pressiona alto, e o Santos no terço final, se tiver que quebrar uma bola, tem inferioridade numérica, uma alternativa do Santos é o Tiquinho Soares sair aqui e vir para o meio de campo buscando as costas dos meio-campistas do Bahia para que o Santos tente construir essa bola por baixo,
para que o Santos possa ter no tiquinho uma parede para tocar para o Barreal, para tocar para o Soteldo, para segurar uma bola para o time sair de trás, etc e tal. Essa é a primeira coisa que o Santos precisa fazer, porque o Bahia joga sufocando para obrigar um adversário que vai ter menos jogadores no ataque quebrar essa bola lá para frente. Então, bola no Tiquinho Soares sustenta essa bola num Soteldo, toca uma bola para o Barreal, segura, joga no roll laser, o time vai saindo de trás. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante o Santos fazer. A outra questão que eu vou mostrar aqui para vocês é a seguinte: sobre o Bahia se defendendo com esse 4-5-1, né? A linha de defesa, congestiona o meio de campo e deixa apenas o Lúcio Rodrigues aqui. Eu fiz esse desenho para mostrar que é um meio de campo bastante congestionado. E o que o Bahia, o Vitória do Thiago Carpini fez, o que o Inter do Roger Machado fizeram e que eu acho que o Santos pode fazer? Amplitude. Se o meio, amplitude, traduzindo aqui para não ficar um tatiquês chato, é o seguinte: alargar o campo, aproveitar o máximo de espaço que o campo tem. Se tá ruim pelo meio, vamos tentar jogar pelo lado. No esquema do Santos, a gente sabe que quem dá amplitude pelo lado direito tem sido o JP Sherman. E do lado esquerdo, se o Escobar não sobe, é muito importante que o Santos tenha o Soteldo, para alargar esse campo, para fugir desse congestionamento por dentro. E aí, qual que é a grande questão, gente? E o Vitória do Carpini fez isso muito. O Vitória, alargando o campo, tentava fazer essa bola chegar nos pontas, e vamos aqui utilizar o Soteldo como exemplo, por ser o melhor driblador que o Santos tem. À medida que essa bola chega aqui no ponto esquerda, o Gilberto vai saltar essa pressão, o próprio Ademir vai vir aqui tentar diminuir o espaço, e aí o Vitória explorava muito esse espaço entre o zagueiro e o lateral para infiltrações, e eu acho que o Santos tem essa oportunidade por ter jogadores com esse perfil. Pelo lado esquerdo, esse jogador pode ser o Barreal. Pelo lado direito, esse jogador pode ser o roll laser. Ou então fala, Sherman, dá uma segurada aqui por trás, o roll laser dá essa amplitude e o bom tempo que faz essa infiltração, ele também tem essa qualidade para explorar esse espaço. Então o Santos tem que ter jogadores próximos. Chegou a bola aqui, não adianta ter o roll laser sozinho, o Jean Lucas vai encostar, o Pulga vai diminuir, o Juba vai encostar. 3 contra 1, daqui não vai sair nada. O Sherman tem que fazer a ultrapassagem para arrastar o Pulga junto com ele, para trazer o Juba, e aí o Bom Tempo pode explorar esse espaço entre o zagueiro e o lateral. O zagueiro e o lateral, para o Santos tentar criar jogadas de linha de fundo. E chegando na linha de fundo, bota a bola na confusão. Tem o Tiquinho Soares, e lembrando, 5 dos últimos 7 gols sofridos pelo Bahia saíram de cruzamentos. E quando a gente está falando do que o Santos precisa se preocupar, como eu disse, o Bahia ataca num 3-2-5. E o que acontece aqui? Né? O Bahia prende o Gilberto, esse zagueiro aqui, ó, o Santos vai precisar prestar atenção. O Santiago Ramos Mingo é um zagueiro canhoto, construtor, jovem zagueiro, ótima aquisição do Bahia, que agiu rápido assim que viu um jogador dessa qualidade livre. O Luciano Juba, ele joga por dentro junto com o Caio Alexandre, e aí o que o Bahia faz? O Pulga pisa em cima da linha e é infernal marcar ele. O Jean Lucas ataca por aqui, o Cauli ataca por ali, e o Bahia tem esse 3-2-5 aqui. Qual que é a grande questão, gente? Lembra que eu falei que o Bahia gosta de ter superioridade numérica na defesa? A mesma coisa acontece quando você ataca com 5 jogadores. O Santos tem uma linha de 4 jogadores na defesa. Se o Bahia tem 5, aqui, que vocês estão vendo, ó, eu vou desenhar para ficar claro para todo mundo, qual que é a grande questão? É confundir também esse último espaço. Você tem 4 defensores do Santos e 5 jogadores do Bahia. Então isso vai demandar, e lembrando que eu disse para vocês, que o Luciano Juba começa a construção aqui por dentro, mas ele ultrapassa. Basta ver o lance do gol do Bahia contra o Internacional. A jogada começa com o Pulga, o Juba vai na linha de fundo, essa bola chega aqui, opa, arrastei o lugar errado, a bola chega aqui e o Jean Lucas está infiltrando. Então é um time que ataca às vezes com 7 jogadores. O que eu quero dizer com isso? João Schmidt, me preocupo, porque é um jogador que não protege tanto a área, não tem tanta velocidade. Bom Tempo vai ter que ajudar, Roll Laser vai ter que se sacrificar.
o Barreal vai ter que ajudar. Mas aí, para você dizer, André, mas então o Santos vai moldar o seu jogo só para se defender do Bahia? Não. Dá para você se defender pensando em atacar. E aí o Santos pode se defender nesse 4-4-2, o Soteldo volta um pouquinho, mas preserva ele, deixa ele mais engatilhado, porque se o Bahia ataca com esse tanto de gente, se recupera essa bola, deixa o Soteldo partir para cima do Gilberto, que o Gilberto pode ter pesadelos com o baixinho venezuelano. Tá bom, gente? Então esse é um resumão que eu tentei trazer aqui para vocês, um pré-jogo bem tático, de um jeito que eu gosto muito, eu espero que vocês gostem também. Hoje não tem print, hoje não tem imagem, mas eu tentei mostrar aqui coisas que o Santos pode fazer, o que o Santos precisa prestar atenção e pontos negativos do Bahia também, que podem levar o Santos ao caminho da vitória. Um jogo muito difícil, muito importante, e vamos ver o que vai acontecer. Para fechar, porque eu não posso esquecer, a nota negativa desse confronto é todo o contexto. Santos sem Neymar, jogo no horário horroroso, 8h30 para quem vem de São Paulo, os ingressos cada vez mais caros, tem ingresso para não sócio custando R$300, o plano de sócio cada vez mais caro e até o horário do almoço deste sábado, 6.000 ingressos foram vendidos. Vergonha. A diretoria do Santos acha que só tem palhaço na torcida, que num país do Brasil, com o salário mínimo que é 300 pau ingresso, é falta de vergonha na cara. O Santos pode jogar com seu estádio vazio, porque essa rapaziada tá na Disney, mas eu não vou me calar em relação a isso, tá bom? Se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, não esqueça do seu like, diga o que achou do nosso pré-jogo, se você for torcedor do Bahia, diga se eu analisei bem o time do Rogério Ceni, arrisque o seu palpite também, aqui tem espaço para torcedores de todos os clubes, tenho profundo respeito por todas as torcidas, por todos os clubes. Tá bom, gente? A gente volta amanhã com a nossa live pós-jogo, tomara que o Santos possa vencer, estamos precisando, porque o começo contra o Vasco não foi nada bom. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.